Bem, pessoal, então esse caso aqui é um equipamento que entrou para nós que não está ligando. O equipamento está desarmando, a fonte do cliente não tem um LED indicativo. Nós pegamos uma fonte nossa que tem um LED que indica. O que está indicando o LED? Um curto, ou seja, quando conectava a fonte do cliente não tinha tensão, mas medindo a fonte do cliente tinha tensão. Com a nossa fonte, a gente consegue ver bem se o LED vai apagar na hora de conectar. Então isso indica que tem um curto no equipamento. Agora, aonde está o curto, que é difícil de... talvez seja um pouco difícil de encontrar. Vamos tentar fazer uma análise. Agora tem que desmontar de novo, desconectar de novo aqui, ligar, o LED volta a ligar. Vamos tentar fazer uma análise aqui até para acompanhar com vocês. Então vamos tirar esse dissipador. Então são 2 parafusinhos do dissipador e mais 2 aqui do cooler. Então quando a fonte está desarmando, assim, pode ser várias situações. Então a gente vai fazendo análise, ou ver em que região que está esse curto. Dependendo da região que estiver o curto, dá para resolver de uma maneira mais fácil, até mesmo para identificar. Essas linhas assim que tem equipamentos com essas placas mais compactas, na qual está praticamente tudo em cima de um único chip, temos pego bastante erros no próprio chip com curto, ou às vezes na parte de fontes aqui, primária, secundária. Aqui nós também temos um diodo de proteção de entrada. Então, tanto pode ser diodo, pode ser capacitor, ou até mesmo casos mais graves. Vou fazer só uma medição aqui de continuidade para ver se a gente consegue nessa primeira etapa aqui identificar possíveis erros. Vamos deixar o multímetro aqui que vocês consigam visualizar. Então, no diodo, ó, já temos um curto aqui. O multímetro está com a bateria fraca, então ele joga, não chega a zerar bem. Olha, 0,1. Então nessa região tem um curto. Parte primária aqui, eu vou medir em cima dos capacitores, ver se identifica alguma coisa, tá? Capacitores, todos eles, um lado deles está ligado ao terra. Tem um celular tocando aí, mas vamos deixar tocando e seguir vai. Então aqui é ligado ao terra. Mas não tem curto aqui, são os mini FETzinhos. Também não tem curto. Não tem curto. Ó, esse 0,14 aqui é uma impedância que pode estar pegando da própria fonte, não é considerado como curto. Depois nós temos reguladores FETs aqui que pegam a bateria. Deixa eu só desligar aqui o telefone. Aqui é bobinas, ok, normal, né? Continuidade são de bobinas. Tá ali, tem continuidade. Então é o seguinte, eu vou virar a placa do outro lado, porque até agora eu identifiquei um curto nessa parte de entrada. Né? Aqui também tem entrada, mas só pra gente ver se tem algum FET ou MOSFET do outro lado da placa. Tentar não interromper o vídeo, até pra gente analisar tudo bem mais assim, prático talvez, né? Porque às vezes a gente faz uns cortes, é comum a gente fazer um corte aí até pra gente, ou às vezes tirar um componente e tal, né? A gente faz o corte, mas agora nessa análise acho que dá pra nós avançarmos aqui, para que vocês consigam acompanhar junto aí. Vamos só tirar esses parafusinhos aqui, porque tem uma extensão aqui para conexão de bateria. A placa é tão pequenininha, né, que eles fazem uma extensão. As placas nem chegam mais nem chegam mais a ter um tamanho da estrutura do Note. Temos um flex aqui, deve ser mousepad. Ok, vou jogar a placa para o lado, a estrutura do Note para o lado. Temos uma proteção aqui. Mas já dá pra ver aqui que nós não temos nada aqui, não tem nenhum FET aqui. Eu vou tirar esse plástico só para ter uma ideia aqui, vamos lá. Tá bem grudado. Ok.
Então lá do ponto DC+, ele passa por esse diodo. Tem que só tentar descobrir para onde é que ele está indo ali, sem esquemático, né? Assim já bem na, como a gente chama, bem na unha, né? Tem um regulador aqui. Ou pode estar em curto. Deixa eu ver se eu pego mais algum ponto. Tem um telefone aqui que tá incomodando aqui. Aí na hora de gravar o vídeo. Ó, o diodo ele tá pegando também até com todo o terra da placa. Então aqui eu não vou ter referência dele para cá. Vou tentar tirar esse diodo aqui. Vou levantar ele, vamos ver se a gente consegue. Só um ferro aqui. Vou pegar um ferrinho que eu tenho aqui agora que eu tava usando para tirar uns plásticos. Que é um ferro mais simples, mas só para esse caso aqui não tem problema. Ver se a gente consegue. Vou jogar um pouquinho de pegamento. Vou jogar uma solda aqui. Essa solda é LED free. Vamos tentar dar uma. Primeiro a gente coloca uma solda para que o ponto de fusão fique melhor do que a leaded. Vamos tentar levantar esse diodo aqui, só para tentar levantar ele e isolar. Dá para ver que ficou isolado, ó. Não tá entrando em contato. Vamos medir aqui para ver. Será que vai ser só um diodo aqui na entrada? Bom, só um diodo é força de expressão, né? Tem que ter um pouco do conhecimento, pelo menos o mínimo, para achar as conclusões. Às vezes parece que é algo até simples. Mas vamos lá, multímetro aqui então, continuidade. Bom, na parte da PCI aqui da Model, vamos pegar um ponto dela com onde estava o diodo. Ó, já não tem mais curto. Agora no diodo, tá ali, ó. É uma entrada que estava em curto. Esse diodo é um diodo de proteção, então ele está inversamente polarizado, ou seja, o positivo está aqui no catodo. Nós temos o risquinho, onde é o risquinho catodo, o positivo passa reto pelo catodo, vai passar por algum FET, MOSFET que faz a entrada, depois vem para as fontes primárias. Teria que ver quais desses carinhas aqui é nosso PWM fonte primária. É uma placa que estamos analisando agora, até mesmo sem o esquema, e tentar mostrar da maneira mais prática para vocês. O outro lado é o terra. Então, quando tem algum erro, uma sobrecarga, às vezes na própria fonte, o diodo é uma proteção. Ele satura e joga a tensão para cá para evitar qualquer outro nível crítico mais para dentro dessa placa ou que afete alguns controles principais. Mas como eu falei no início, temos pego também placas nessa estrutura que às vezes o erro está nesse cara aqui. E às vezes sim, desarma a fonte, tem um FET estourado de parte primária ou que trabalha um controle de memória. Então às vezes o erro pode ser bem grave. Aqui a princípio é esse cara aqui. Eu vou deixar ele levantado assim. Levantado como está. Eu vou colocar novamente. Vamos ver se a gente consegue tentar fazer o mais rápido possível. Vamos só pré-montar aqui de novo. Os ponteiros ficarem encostando. Vamos fazer uma pré-montagem. O que a gente precisa ligar aqui? Vamos ligar aqui o power. Teclado, não preciso conectar. Eu vou conectar o Wi-Fi aqui só para não ficar os fios sobrando. Pessoal, faltou colocar esse plástico aqui também, tá? Agora eu tava montando aqui, vamos de novo, vamos colocar o plástico ali, que é um plástico de isolamento, né? Ele é bem importante. Se não colocar ele... Então aqui é uma área que não pode ter contato com metal, né? A gente quer fazer o vídeo rápido e daqui a pouco comete um vacilo de não colocar um isolamento. Vou pegar pelo alinhamento aqui do chip. Vou
pegar minha referência do próprio chip aqui. Ok. Estamos protegidos. Vamos conectar aqui o teclado, então. Não ia conectar, mas vamos lá. Então vai ficar um vídeo inteiro, né? Um vídeo único. Se der certo, reparo, né? Se voltar a ligar o equipamento. Pode ser que esse diodo desarmou, entrou em curto, porque tem mais algum erro na placa, mas até então, curto, eu não identifiquei nas medições. O outro lado da placa praticamente não tem nada, toda essa região onde geram as tensões e as fontes, também não tem absolutamente nada. Vamos lá pegar os parafusinhos aqui. Então aqui o parafusinho do cooler. São 2 parafusos, já vou colocar outro, só vou ter que ajustar aqui que tem um cabo flex. Passa aqui. Tem toda uma jogada aqui. Para ele ficar certinho. Acho que aí ficou melhor, né? Vou colocar o outro parafuso do processador lá. Depois eu vou trocar essa pasta térmica, isso não vou fazer agora. Porque sempre quando a gente retira esse dissipador, a pasta térmica ela acaba quebrando. Quando ela está velha, né, ou já passou do prazo de validade, ou até mesmo quando ela está ainda nova, mas ela vai ficar não bem formal, né? Às vezes até no encaixar que ela não fica bem. Então é só um pré aqui. Não vou nem colocar o do cooler, mas que eu vou ter que botar. Vou colocar esse aqui do cooler porque já observei um outro detalhe. Os caras fazem um troço tão simples, olha aqui, ó. Tem um dissipador, tu consegue aproximar aqui? Tem um dissipador, ele vai ter uma porquinha ali, ó, ela tem que ser soldada. Vou levantar assim, daí, como chama? Ela é soldada, tem um pontinho de solda, ela levantou. Então se deixar só assim, ó, o processador não vai dissipar nenhum tipo de calor. Depois aqui a gente vai ter que pegar com ferro de solda e dar um pontinho de solda aqui para ele ficar novamente firme para poder parafusar. Então tá os dois lados soltos, ó. Olha aí, ó. Tá, mas isso não é uma coisa tão incomum. Não é, mas tem que ficar atento, tá? Não é porque é a marca, não é pelo modelo. Isso acontece, já vi acontecer até com megas marcas. Isso aqui eu não vou colocar ainda, tá? Então a gente vai só testar para ver se realmente vai ligar. A ideia era só fazer um pré, deixa eu ver se o diodo tá levantado. Nem tirei o diodo fora, né? Esse diodo tá só levantado, dá pra ver ali. O diodo ficou levantado, então tiramos a proteção. Bom, primeira coisa aqui então, deixa eu baixar de novo. Vamos ver se vai desarmar, né? Isso eu já deveria ter feito antes, tá dando para chegar o LED ali. Conectar a fonte. Não desarmou o LED, fonte conectada. Vamos ver se tem tensão chegando ali. Então ponteira preta vamos deixar num comum. Então de um lado do diodo positivo, opa, aumentar um pouquinho. Esse 21 aqui repito, tá? É do multímetro, a bateria tá fraca e tá subindo a tensão. 21, vamos ver se já gerou alguma tensão aqui em alguma das fontes. Aqui nós já temos um 3 ponto alguma coisa. Aqui são as tensões de processamento, vai entrar depois que ligar o equipamento, que é do CPU e memória. Eu tenho já uma específica aqui de 3.3V que está dando 3.74, aqui é 1.8, 1.79. Vou dar o power, deixa eu só ver onde é que é o power do equipamento. É aqui. Vamos ver se vai ligar, tem um LED aqui, indicador. Apertei o power, LED indicador. Tá lá, ligou, né? Dá para enxergar bem? Só que tá sem HD. Então tá aí, pessoal, já um conserto já em um único vídeo. O que a gente vai fazer agora aí, né? Agora é tirar isso aqui, botar o
botar a pasta térmica correta. Pode ser esse modelinho aqui, que é pasta térmica de prata, né? Então colocar a pasta térmica de prata correta, soldar os terminais, parafusar corretamente, montar o equipamento já está concluído aí. Ah, diodo, né? Obviamente, substituir. Se nós tirarmos esse diodo aqui, vai acontecer alguma coisa? Não. Só que o equipamento ele tem apenas essa proteção, ele não tem nem fusível e só um FET aqui. O que nós vamos fazer? Vamos colocar um diodo proporcional que trabalhe com tensões até 30V. Vai ser um diodo de proteção. Beleza? Então depois eu coloco um diodo e até mostro para vocês como é que ficou com o diodo novo. Montamos o equipamento. Alguns pontos importantes então que fixamos então esses pontos aqui que estavam soltos, né? Lembra que estavam soltos, ó, não estão mais soltos, soldamos. Interessante que a gente soldou por baixo, tá? Porque por aqui realmente ficou ruim. Então soldamos por baixo, já tinha uma espera de solda, ela tinha quebrado. Montamos o equipamento, tá ali o diodo que nós trocamos. Esse é o diodo que estava, né? Não consigo botar na mão. Esse é o diodo que estava dando erro, tá em curto, e o que nós colocamos aqui. Então vai ter quem pergunte aí, né? Qual diodo colocar? Pessoal, é um diodo de proteção que trabalha até 30V, mas pode ser, quanto menos melhor, pode ser um diodo de até 20V, porque a fonte trabalha com tensão de 19V, nossa fonte está marcada aqui, inclusive, é 19V. Geralmente essas fontes trabalham com 18.5 até no máximo 20V. Então um diodo de proteção de até 25V, tranquilo, tá? Que esteja até numa linha, toda linha que pegar B+, de jack, fonte primária, até mesmo para quem vai comprar ou tirar de uma outra model, pode ser também, tá? É um diodo de proteção. Ele não vai conduzir de grau de terra para VCC. Ele não consegue ultrapassar a barreira, então é a proteção. E ao contrário também não, né? A função do diodo é limitar ou fazer com que a passagem de tensão, né, seja somente de um lado, somente de anodo para catodo. Então se a tensão entra, deixa eu só pegar uma ferramenta menor aqui, estou com a chave Phillips. Então a tensão passa pelo catodo, ele não vem para cá, né? Como se fosse uma retenção, né? Uma válvula de retenção. Somente quando há um desequilíbrio, ou pela fonte, por um erro na fonte, ou algum curto interno, às vezes até mesmo por fadigação do próprio componente, uma alteração de tensão, por proteção ele vai conduzir, fazendo com que o diodo queime, né? E entre em curto com terra e desarma a fonte para proteger o resto do equipamento. Tá? Então esse é o cara. Foi trocado, eu vou medir agora ele antes de ligar a fonte. Nós não podemos ter mais aquele curto que nós tínhamos ali. Então não conduz, né, de anodo para catodo com a ponteira preta no anodo, não vai ter condução. Ao contrário, vai ter que ter condução, vai ter que mostrar alguma marcação aqui de impedância do diodo. Então essa é a marcação de impedância do diodo. Tá? Então o diodo tá ok, não tem nenhum curto. Um lado conduz, o outro lado não conduz. Conectar a fonte, só tirar esse diodo com defeito aqui. Conectar a fonte agora, o LED que apagava, não apaga mais. E vamos ligar o equipamento. Já ligou o LED aqui, piloto, ligou lá. O equipamento está sem HD, então só vai vir a imagem. Então não temos o HD aqui, né? Vamos desligar. Então é isso aí, pessoal. Um vídeo rápido, vai ficar como vídeo de dica na parte de eletrônica ali. Por mais que seja um erro até simples, mas a gente fez toda a análise importante para que vocês tenham visto esse detalhe aí bem na íntegra, bem na prática. Quem gostou do vídeo, dá o like, que é importante para nós. Curta o canal, curte o vídeo aí que ajuda também. Valeu, pessoal. Até o próximo.